Hoje a gente vai começar a nossa palestra com o preparo do livro Cartas aos Irmãos da Terra, um tratado a favor da vida. Ele é uma série de cartas de suicidas e faz parte, né, desse final de agosto, início de setembro. É legal da gente trazer isso, porque a gente sempre comenta que o GRESB não faz um mês voltado ao suicídio. A gente tem a jornada pela vida como uma grande missão, um dos grandes propósitos aqui da casa. Mas como em setembro é um mês que isso é muito falado, a gente também faz algumas ações específicas. E hoje a gente vai estar trazendo esse livro, assim como em outras palestras, ele também vai ser a base do nosso preparo. E aí, a mensagem de hoje é uma carta de uma irmã suicida que diz o seguinte pra gente: amanheci muito mal naquele dia, o estômago a revirar por causa dos remédios da quimioterapia, a cabeça rodava sem parar, a saúde definhando pouco a pouco, apesar dos esforços da medicina humana. Não quis mais viver aquilo. Por que esperar tanto tempo para uma vida que já não tinha chance de vingar? Por que sofrer tanto se eu não iria sobreviver a tudo aquilo? Atirei-me do prédio onde eu morava e parti de uma vez por todas deste mundo, na esperança de parar de sofrer. Mas nada disso aconteceu, só vi dor e sofrimento por anos e mais anos. Presa ao corpo de carne e aos meus bens materiais, vi que a minha maior dor não era a doença, mas sim o amor à matéria, aos meus pertences. Demorei muito para aceitar que eu havia errado. Daí para o arrependimento foram alguns anos. Ah, meus filhos, não vos apegueis tanto à matéria, à noção de beleza externa, quanto o que mais importa é a beleza da alma imortal. Levei alguns anos para perceber o erro e outros tantos para aplacar o meu orgulho e aceitar o meu erro. Após isso, fui socorrida e levada para um tratamento hospitalar. Saibamos que o Pai é só amor e bondade, que as doenças que nos aparecem não são vingança dele contra nós, pois ele não se zanga, não se ofende, não revida a nossa malcriação. Isso é coisa da mente humana, que não consegue conceber o belo, o perfeito em sua plenitude. Procuremos, irmãos e irmãs que nos ouvem ou leem, agora, o viver com a alegria de quem recebeu um presente extremamente valioso, que é a vida, dada pelo nosso Pai como forma de mais forte caminharmos até Ele, para lhe conhecermos em sua glória e seu amor. Não somos donos da vida, não podemos nos desfazer dela sem autorização de quem a nos deu, que é o nosso Pai. Se sentes dor, procura alívio na prece, na paciência, no ombro amigo. Se não tens um ombro amigo, sejas tu um ombro amigo, a quem quer que seja, conhecido ou desconhecido. Somente assim te sentirá útil a alguém. Que a paz e a luz do Mestre nos guiem e amparem, hoje e sempre, Esther. É sempre forte, né, quando a gente tem contato com uma mensagem, ainda mais sabendo que isso vem de uma irmã que cometeu o suicídio. E acho que toda a passagem traz muita reflexão, mas dois pontos me chamaram especialmente, que eu vou reler aqui, são dois trechos pequenos, tá? Levei alguns anos para perceber o erro e outros tantos para aplacar o meu orgulho e aceitar o meu erro. E a gente tem um pouco disso, né? Quando a gente passa por dificuldades na nossa vida, o caso dela, ela estava enfrentando um câncer, muitas vezes a gente se sente injustiçado, como se aquilo fosse um castigo, uma punição. E a gente não pensa, e é claro que é difícil, ninguém gosta de estar passando por uma enfermidade, de estar passando por um sofrimento, mas muitas vezes a gente se sente na posição de vítima e não tenta entender o porquê daquilo, ou talvez a gente não consiga entender, mas tente conviver dentro das possibilidades e fazer o possível naquela situação que é tão difícil. E aí, quando ela escolhe o caminho do suicídio, porque é uma escolha fruto de uma esperança de que aquela dor vai se extinguir, mas ela faz uma escolha e ela se depara com o fato de que aquela dor não sumiu. Pelo contrário, ela está ali presente, até mais intensa, está mais frequente e mais forte. E aí, você passa por um longo percurso de você reviver aquilo repetidas vezes, de você conseguir entender o que você está passando. Quando ela fala,
Não, na verdade, eu não estava mal por causa da doença, eu estava mal por tudo que eu ia perder. Só que tudo que eu ia perder estava vinculado aos meus bens, à minha beleza, ao que é daqui. Então, o quanto a gente se demora focando a nossa atenção na coisa errada. E aí, esse segundo gancho que vai para o meu segundo ponto aqui que me tocou, é que ela fala no final: se você sente dor, se você está em sofrimento, ao invés de procurar uma fuga através de um suicídio ou de alguma coisa extrema, algum vício, alguma coisa ruim, poxa, busca na prece, busca na paciência, busca no ombro amigo. Aí muitas vezes a gente pensa, mas não tem ninguém que se importa. E ela já traz a resposta, né? Se você não tem um ombro amigo, seja um ombro amigo você. Porque você se doar ao outro, você se conectar ao outro, te faz ter outra percepção das coisas. Não vai sumir a sua enfermidade, não vai deixar de doer, mas você está se doando, você está se colocando, você está sendo amor. Isso traz uma outra perspectiva, não só sobre a vida de quem você está ajudando, mas sobre a sua própria dor. Então, eu acho que essa mensagem, esse livro como um todo, vai trazer uma série de casos, é um livro muito rico, e a gente vai estar trazendo, como eu falei aqui, em outras oportunidades. Mas eu acho que o principal dele é a gente pensar que como é que a gente pode, nas nossas dificuldades, na nossa vida, tentar fazer diferente e não recorrer a um caminho extremo como o suicídio ou algum outro caminho que não seja o suicídio, mas que gerem outros agravamentos, outros adoecimentos da nossa mente, do nosso corpo. É isso. Márcia, eu queria te pedir para vir fazer a nossa prece inicial, por favor. Sejamos todos muito bem-vindos. E dando um gancho na fala da Mari na nossa passagem do livro, eu queria nos convidar ao trabalho. O trabalho, ele muitas vezes, por mais cansativo que pareça, ele nos desconecta das nossas dores, das nossas dificuldades, porque a gente está se doando para o outro. E seja esse trabalho do amor. Então, que a gente eleve agora os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga que está conosco aqui a todo momento, ao nosso Pai Maior, que com tanto amor, com tanto carinho, nos oferece oportunidades de trabalho, de serviço em favor dos nossos irmãos, mas também em cuidado a nós mesmos. Agradecidos estamos, meu Pai, pela oportunidade dessa palestra tão importante. Abençoe a cada um de nós que está aqui por aprendizado, que possamos sair daqui com o coração cheio de amor, esperança e devotados ao trabalho na luz e no bem. Que assim seja, graças a Deus. Queria convidar o Alexandre. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, claro. A gente sempre brinca que é para que ninguém se sinta para que ninguém se sinta excluído, né? Mas na verdade a gente fala isso muito mais para que não só os encarnados, mas também os desencarnados possam se sentir acolhidos verdadeiramente, independentemente da situação, do porquê, não é essa a questão. Só entrando aqui, então, nós vamos... Desculpa. Só acender. Todas, né? A gente nem começou, já pensou. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito de espiritismo e psicoterapia. Na verdade, a gente vai dar um apanhado bem geral para falar algumas coisas e principalmente no que o espiritismo ou a doutrina dos espíritos, falando, sendo um representante, vamos dizer assim, do ensino de nosso Mestre Jesus, né, e a psicoterapia, mas sendo também um dos pontos que vai falar sobre toda a gama de conhecimento, sobre
a psique e sobre os estudos, sobre todas as pesquisas, entendimento, parará. Então, como é que essa interação pode ajudar a que nós possamos nos entender mais, que nós possamos nos conhecer e aí trabalhar aquilo que é um pouco, vamos dizer assim, uma fraqueza, entre aspas, né? Mas que também é aquilo que... Tá bom. Aquilo que a gente possa reconhecer como uma capacidade que precisa ser trabalhada e aquilo que a gente tem como força e que possa ser melhorado, né? Para nos ajudar nessa caminhada aí. Então, bom, para a gente começar, gostaria de falar para vocês que meu nome é Cláudia, quem não me conhece, sou psicóloga e psicanalista. Obrigada pelo convite que vocês fizeram de participar aqui. Estou nervosa. A gente não falou que está nervoso, mas não acredito. Mas então, antes da gente começar o tema, né, falar dessa conversa que a psicoterapia e o espiritismo têm, como eles conversam, eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer um breve mesmo, passeio na história, para a gente entender. A gente começou o período da contemporaneidade lá com a Revolução Francesa, lá atrás. E desde então a gente continua vivendo a contemporaneidade. O que isso trouxe para a gente? Muitas guerras, nesse período todo, né? Várias guerras, entre as mais expressivas, se a gente pode falar assim, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. A gente teve o avanço da tecnologia, que foi uma coisa legal, mas também tem seus pontos negativos. A gente tem o capitalismo. E aí a gente vai começar a falar sobre isso. Então, a contemporaneidade marcada por esse capitalismo forte, que domina todos nós, e as nossas vidas. Porque a gente, falando de família, né, a gente pode dizer que os laços familiares, eles estão um pouco soltos, né? As famílias estão passando por várias remodelações, vamos dizer assim, mudando em várias perspectivas. Famílias com uma mãe só, com um pai só, com duas mães, com dois pais, sem filhos, só pai e mãe, só a esposa e o marido. E a gente vê as famílias que têm filhos, especialmente, passando por momentos muito críticos. São pais trabalhando extremamente, e assim o dia todo, crianças precisando desse apoio e nem tendo tanto esse apoio assim. Muitas horas de trabalho, as longas distâncias que a gente percorre de um lugar para outro, ir para o trabalho, a gente passa mais tempo no trabalho fora, né, no percurso, do que em casa, com os filhos, dividindo esse trabalho todo com eles, essa atenção que é muito importante. E quando a gente tem a possibilidade de estar junto, a gente não está. Por quê? Porque a gente simplesmente doa o nosso tempo para a televisão, porque antigamente as famílias se reuniam para ver televisão juntas, para ouvir rádio juntos, e hoje em dia cada um tem uma televisão no seu quarto, as pessoas fecham a porta e se isolam, e as crianças ficam vendo sabe lá o quê? E quando não tem essa televisão, tem o telefone, sabe lá o que eles estão assistindo. E é muito interessante, né, a gente ver essa questão do corpo, porque as nossas cabeças estão para baixo. Então a gente se isola em nós mesmos. Nossa cabeça para baixo, cada um, se a gente vai num restaurante, a gente observa, isso é muito incrível, eu gosto de observar. E hoje mesmo eu estava observando, a gente saiu e as pessoas, várias pessoas numa mesa, poucos estavam conversando, interagindo. Muitos deles com a cabeça para baixo, no telefone, presos ao individualismo. E aí outro ponto eu gostaria de ressaltar com vocês, essa questão do individualismo. Né? Nós voltados para nós mesmos, nos nossos problemas, nas nossas perspectivas, e o outro está lá. Né? Então aí a gente já vê que tem muitas questões. E com isso tudo, a gente observa, até pelas estatísticas, o aumento da depressão, da ansiedade, e como não pode dizer, porque não é nada por acaso, o suicídio também, infelizmente. A gente sabe que os números estão absurdos. Eu tenho feito um trabalho também com os idosos, e a gente sabe que o número, com relação aos idosos, é muito expressivo. Essa solidão,
essa mudança de estilo de vida, né, de você parar de trabalhar, se aposentar e fazer essa mudança. Então é muita informação e muitas pessoas não têm o apoio. E aí vem todos esses conflitos psíquicos, né, ansiedade, depressão e várias outras questões, e as pessoas se veem sem um apoio. E o espiritismo vem, essa parte da Alexandre, mas eu vou falar um pouquinho. E o espiritismo vem com esse apoio para que você consiga seguir de uma maneira mais fácil. E a gente sabe que os conflitos psíquicos trazem dores físicas também. Muitas vezes a gente vai no médico, faz vários exames, acho que todo mundo conhece alguém que foi no médico, fez vários exames e não deu absolutamente nada. A pessoa sentiu dores no corpo absurdas. E a gente sabe que o sofrimento psíquico traz isso. Falando um pouquinho sobre conflitos existenciais. Assim, de uma forma muito simples, né? O que seriam conflitos existenciais? Tudo aquilo que a gente possa... vou abrir um parênteses aqui. Eu lembro, né, que muitas vezes a gente, quando queria falar a respeito de alguém que ficava com inveja do outro, a gente usava a expressão, né, de olhar a grama mais verde do vizinho. Né? E o que é isso? É o fato de você olhar uma condição de alguém, né, e achar que essa condição de alguém é extremamente superior à sua e que você é um nada perto daquilo. Né? Então são esses questionamentos que nos colocam para baixo, né? Que pegam a nossa autoestima e vai colocando lá embaixo. E aí vários questionamentos começam, né, a surgir, um pouco já citado aqui, a gente vai falar algumas coisas. Só que a gente quer falar o seguinte: desse livrinho aqui, desse livrinho aqui, Conflitos Existenciais, esse é o volume 13 da coleção psicológica de Joana de Ângeles. Desse livro, ele traz uma lista enorme do que seriam os conflitos existenciais, o que pode ser, como se manifesta, como pode ser abordado, isso e aquilo. Nós tiramos 3 daí, e aí eu poderia... Foi difícil, porque esse livro é maravilhoso. Eu sou uma pessoa apaixonada por livro, eu amo livro, eu gosto de tocar, eu gosto do cheiro, eu gosto de marcar. Então, assim, esse livro tem vários itens. Eu comprei a coleção inteira, não me conformando com eu comprei logo todos. E ele tem vários conflitos existenciais, esses conflitos mais específicos, e a gente foi difícil, mas nós escolhemos 3. Além desse daqui, a gente podia até colocar um quarto aqui também, que pode causar, que é a própria inveja, né? Quando ela falou do livro, eu falei assim, eu tenho alguns, né? Aí eu tinha esse aqui, capa mole, mais simplesinha, ela foi comprou esse daqui. Capa dura, mais bonitão, sabe? Enfim. Então, assim, porque um dos motivos da gente sempre falar sobre algumas coisas sérias, e isso aqui, né, como ficou ressaltado, nesse mês fala-se muito sobre suicídio e tudo mais, mas eu sempre abordar de uma forma leve, uma forma com um pouco de brincadeira, não brincando a respeito do suicídio ou de qualquer outra situação, mas é importante que a gente olhe de uma forma leve, entendendo a situação do outro e também transmitindo seriedade no sentido de o valor que a gente dá à dor do outro. Né? E a gente quer falar um pouquinho sobre isso. A questão de ressentimento, culpa e morte. Saindo um pouco do viés da psicologia, falando sobre o ensino de nosso Mestre Jesus, para que a gente possa englobar isso daqui, né, o que a gente está se propondo a falar aqui, a gente lembra muito sobre uma passagem que Jesus fala que se você tiver alguma coisa, se você tiver uma treta, eu não uso essa palavra, não, mas se
com um irmão seu, vai lá e resolva com ele. Né? Se resolva com ele. Passe a limpo. Olha, aconteceu isso, não fui eu, não foi você, e que não sei o quê. Poxa, vamos lá, vamos deixar as coisas em claro. Por que isso? Porque ainda que naquela época houvesse o conceito da reencarnação, não se sabia exatamente, como não se entendia exatamente como isso era, mas já que o ensino de Jesus ele é atemporal, hoje, também com a doutrina dos Espíritos, a gente sabe que a questão da reencarnação nos permite, né, o crescimento, enfrentando as nossas dificuldades do passado de uma forma mais suave, né, porque a gente, quando reencarna, tem um véu do esquecimento, que é uma forma de dizer o seguinte: olha, deixa tudo aquilo que pode te gerar uma culpa extrema e te deixar pesado, sem conseguir ir à frente, né? E reinicia um processo aí, para mais à frente você poder dizer: caramba, eu consegui fazer isso, putz, mas eu tinha feito tudo aquilo, mas olha o que eu já consegui. Então agora eu consigo trabalhar com aqueles meus, eu não gosto muito da palavra erro, prefiro aqueles meus equívocos passados, né? Consigo trabalhar isso e trazer. E a questão de você ir lá tratar com o seu irmão, que por acaso houve um problema, isso, aquilo, enquanto ainda está aqui, é uma forma de, depois a gente, numa outra encarnação, não bater numa casa espírita, por exemplo, e falar assim: olha, eu preciso de um tratamento de desobsessão, que está pesado o negócio. Mas o que é isso? É o fato justamente de eu tive a oportunidade de resolver as coisas com ela, deixei para lá, não estou nem aí, ela não veio me pedir desculpa, eu fiquei com raiva, desencarnamos, ela reencarnou primeiro, aí um belo dia ela está passando, eu estou volitando, né, e fala assim: ei, eu conheço! Aí pronto. O que acontece aqui? O processo de obsessão. Então, é claro que no que diz respeito, e a gente vai falar um pouquinho mais, só para a gente também não estender muito, no que diz respeito à questão do entendimento, né, da área médica, o entendimento da ciência atual, né? A ciência está evoluindo bastante, hoje está muito mais próximo da espiritualidade, de questões espiritualistas e tanto mais, mas ainda existe uma certa separação, uma boa separação, na verdade, né? Ainda existe. Então tem um tratamento diferenciado, mas a grande questão é que, no que diz respeito à psicologia, ou toda a área da psique, e no que diz respeito à questão da espiritualidade, né, principalmente doutrina espírita, pela forma como a gente estuda e tanto mais, o tratamento para que esses 3 pontos e outros mais, que são causas de conflitos existenciais, eles comecem a ser trabalhados. E aos poucos a gente vai trabalhando e as coisas ficam mais suaves. Só para a gente dar seguimento, eu quero lembrar de 2 situações aqui na história cristã, né, que a gente volta e meia lembra: Maria de Magdala e Saulo. Os 2, antes, né, em situações diferentes, os 2, antes de se depararem com Jesus, né, Maria de Magdala já estava afundada em culpa, né, ela não se aguentava mais, ela achava que não tinha mais jeito e tudo mais. E Saulo tinha certeza absoluta de estar absolutamente correto. Quando os 2 percebem, né, ela se afunda em culpa, ele, quando percebe, pela inteligência dele, pelo trabalho dele, pela doutrina, né, pela forma como ele se colocava, ele fala: fiz besteira, preciso mudar. Ela leva um pouquinho mais de tempo, ele consegue virar essa chave, começar a virar essa chave um pouco
mais rapidamente, mas também leva um bom tempo a virar ela totalmente. Mas os dois começam a trabalhar tudo isso com o apoio do ensinamento de nosso mestre Jesus. Se a gente quer falar um pouquinho mais, vamos. Bom, para falar de psicoterapia, eu preciso voltar e falar um pouquinho de psicologia, né? A psicologia, pelo termo, é um termo grego, fala que é a psique, que é a mente, e logia é a parte do estudo. Então, a psicologia abrange esse estudo, né, dessa ciência, dessa relação interpessoal, intrapessoal e dos nossos comportamentos. Né? Como tudo isso acontece, as coisas nos afetam e como eu reajo em relação à situação. Então, isso seria a psicologia. A psicoterapia seria essa relação com o psicólogo, essa interação nesse processo quando existe uma dor. Então, quando é que eu procuro um psicólogo, quando é que eu faço uma psicoterapia? Quando tem alguma coisa que está me incomodando, quando existe uma demanda, quando existe dor. Porque, assim, muitas vezes a gente vê que o outro está sofrendo, mas essa pessoa resiste, ela não quer tratamento, ela não quer procurar um psicólogo, ela não quer procurar um psicanalista, ela não quer fazer terapia. Não adianta, realmente não adianta. Essa pessoa tem que ter a vontade de fazer, entrar no processo, porque, gente, falar do que dói, falar de sofrimento, não é nem um pouco fácil. Né? Então, pelo que você leu também, o tema foi fantástico. Né? Porque as pessoas realmente se afundam em dores, em sofrimento, em culpa e ressentimento, especialmente, por não saber lidar com as suas próprias emoções. E isso não é fácil, porque às vezes a gente generalizar, a pessoa é fraca, é muito simples, quando a pessoa não quer sair disso, está gostando da situação, né? Muitas situações com as mulheres também a gente vê isso, estou fazendo várias pesquisas também de violência doméstica. Como é que a pessoa não sai disso? Como é que ela não consegue reagir? Como é que ela se mantém nesse relacionamento? E se mantém. Não é fácil, né? A gente tem aquela condição de julgamento, de julgar o outro pelas suas respostas, pelas suas atitudes ou por falta de atitude, mas na verdade não é nem um pouco fácil. Julgar é muito fácil, mas sair de situações não é. E falar delas é muito difícil. Só para dar um exemplo, eu atendi uma paciente, eu faço um trabalho voluntário no SEMA, Maria Angélica, eu atendi uma paciente e ela é muito jovem, já com filhos, e ela não gostaria de ser mãe. Né? Foi mãe muito cedo e veio se recriminando, cheia de culpa, muita culpa. E ela, acho que, primeira vez fazendo um tratamento, uma psicoterapia, e ela, quando eu conversei com ela, e não fui aquela pessoa que apontei o dedo, né? Porque é uma pessoa muito simples, muito humilde, ela simplesmente voltou do tratamento. Porque é muito fácil a gente condenar a gente, quem está perto, né? Então existe também essa diferença da gente falar, fala comigo, fala com um colega, é muito legal. Só que essa pessoa vai ter uma parcialidade, ela vai te defender, ela vai olhar ao seu lado, porque ela gosta de você, né? Ela tem carinho por você, ela vai interagir com você como se realmente o outro, porque ela vai dar a versão dela da história. E a outra versão? E como é que você reagiu em relação àquela situação? Né? O seu colega, ele vai te ajudar, é uma pessoa que está do teu lado, ótimo. Mas o psicólogo, ele vai realmente ver toda a situação, vai fazer essa busca. E no tratamento, que é basicamente com relação à fala, a você falar e ter essa interação, você tem várias possibilidades. Mas a gente vai falando isso. Tá. Falar sobre terapias alternativas. Hoje, quando a gente vai, falando aqui do lado do espiritismo, né, da doutrina espírita, quando a gente vai a um centro espírita, a gente encontra muitos centros espíritas que são estritamente, né, que tem o seu trabalho todo voltado exclusivamente para o que está descrito no Pentateuco, por exemplo. Então, o detalhe ali de como um centro deve se portar, que a federação, no nosso caso a Federação Brasileira, fala é assim que tem que ser e é aquele ali. Quando a gente sai dessa... aí tem os tratamentos, né? O próprio passe ele é um tratamento, você tem
a cirurgia espiritual, mas tem todo um trabalho para que seja conduzido dentro da doutrina espírita. Só que existem aquelas instituições que fazem tratamentos com terapias alternativas. E aí a grande questão é, mas se está dentro de uma casa espírita, isso não tem nada a ver com o espiritismo. Né? Se lido no literal, realmente a gente não vai encontrar isso dentro dos textos básicos do espiritismo, a gente não encontra. Só que, e aí a gente quer citar aqui alguns pontos para que todos nós possamos refletir. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. E é o seguinte, nós temos, por exemplo, existe o manual MSD, que é um manual de saúde e que aborda a questão das terapias, da medicina complementar e as terapias alternativas. E ali a gente tem alguns pontos interessantes que a gente encontra, e que são o seguinte: no caso, por exemplo, terapias médico-integrais. Aí a gente... Por que eu estou sofrendo sem o óculos aqui? Gente, vamos lá. Ele diz que não precisa. Normalmente não, mas vamos lá. Então, sistemas médicos integrais. Isso. Aí a gente tem aqui algumas situações: homeopatia, naturopatia, medicina tradicional chinesa. Eu falei, gente, mas no que isso tem a ver com espiritismo? Vamos lá, vamos mais à frente. Medicina, as terapias de integração corpo e mente. A gente tem hipnoterapia, meditação, relaxamento. Poxa, mas aonde é que está o espiritismo nisso? Tratamentos com base biológica, a fitoterapia, a terapia com quelação, tratamentos com dieta, manipulação base corporal. Aí a gente tem quiropraxia, massagem, reflexologia, ventosa terapia, mocha, que é um bastão, né? Você acende um bastão e com aquele calor você vai... medicina energética, acupuntura, marinelos, toque terapêutico, reiki, tai chi e por aí vai. Então vejam, o que isso tem a ver com o espiritismo? Acontece que o que o espiritismo fala? Assim, muito rapidamente, né? Nós somos, enquanto indivíduos aqui neste planeta, né, nós somos 3 corpos, na verdade, de uma forma bem resumida, né? Corpo físico, esse que, de um modo geral, todos veem, né? O corpo espiritual, que é o nosso verdadeiro eu, né? Eu estou, Alexandre, muito prazer, como vocês estão, né? Enquanto espírito, não lembro se eu tenho um nome, acho que não, mas enfim, não faz diferença. E também o meu corpo perispiritual, que é o que liga o espírito ao corpo físico. A gente não vai entrar em detalhe agora. Mas a grande questão é, esses 3 corpos são manifestações energéticas. Tá? Nós somos energia. Corpo físico, corpo espiritual, não importa. Energia. Né? De tudo se pode medir energia. Nem para tudo nós temos ainda, na nossa ciência, na nossa tecnologia, equipamento para medir. Mas, cada vez que a nossa ciência vai evoluindo, mais aparelhagem, mais formas, né, condições de fazer medições, nós temos que antes não tínhamos. E a grande questão é que tudo isso que a gente está falando aqui, tá, mexe na nossa condição energética.
realinha os nossos meridianos, os nossos chakras, e por aí vai. Então, por exemplo, eu sou do Lar de Frei Luís. O Lar de Frei Luís, ele é encarado como um centro espírita universalista. Né? Lá temos lá o hospital holístico, e aí tem vários tipos de tratamento lá, assim como o próprio GREG é um centro que tem os seus tratamentos alternativos. E no final das contas, todos esses tratamentos dizem respeito a deixar o indivíduo melhor do que ele já foi. Não é simplesmente uma pílula para falar assim, eu estou sentindo dor, eu estou melhor, vou embora. Não. É uma forma de te deixar melhor e te dar condição de buscar uma maneira de se tornar mais forte, mais conhecedor do seu próprio eu. Eu lembro da questão que Kardec faz aos espíritos ao perguntar como se pode ter como, assim, nas nossas palavras, né? É como se ele chegasse para os espíritos e falasse assim, galera do andar de cima, o negócio é o seguinte, entendi que a felicidade plena não é daqui, tá? Beleza, a gente já entendeu, né? A felicidade plena não é daqui, Jesus já deixou isso claro, vocês também, mas o negócio é o seguinte, aqui só entre a gente, né? Aqui entre os amigos, não dá para a gente ter um gostinho dessa felicidade, né? Uma maneira da gente ter o acesso à felicidade plena e se proteger dos maus, né? Se tornar melhor e tudo mais. E a resposta dele é, claro que sim, né? Só depende de você, né? Faz o que você deve fazer. É falar, eu não sei, a gente sabe. E desde pequeno, porque já cedo a gente olha para um lado, olha para o outro, vê se tem algum adulto, não tem, vamos lá. Já novinho, a gente cresce, não é diferente. Não é diferente. A gente não faz qualquer coisa na frente de todo mundo. Muitas vezes a gente espera que as pessoas saiam para aprontar. Então a gente sabe. Né? E a espiritualidade nos ajuda em que sentido? Eleva o pensamento e pergunta a Jesus, faço ou não faço? E não se assuste se a sua intuição disser, não faça. Porque nós ainda somos, né, se comparados, por exemplo, a Jesus, crianças que estão ainda ali batendo o pé, gritando, eu quero, né? Então a gente precisa dessa evolução. Então todos esses tratamentos vêm para nos ajudar a nos tornar melhores, a sermos melhores do que já fomos, tudo. E só para passar a palavra, às vezes a gente fala assim, eu conheço uma pessoa que foi lá na cartomante. Cara, que coisa ridícula, cartomante. Mas olha só, de repente, a cartomante, ela usa a carta como uma ferramenta dela de trabalhar a mediunidade dela. Tem cartomantes que charlatão, mas em tudo. Na casa espírita, infelizmente tem, né, profissionais, PhD disso, não sei o que e tal, também. Então a grande questão é como você usa aquilo que você tem à disposição. Aqui tem muita gente que oferece tratamentos desse tipo e não prestam. Né? Por outro lado, quando bem empregado, esses tratamentos são maravilhosos, porque nos dão uma condição de ficarmos em pé, mais fortes, mais certos daquilo que nós podemos fazer. Então vamos lá. A gente fez assim, questão de dividir bastante, falar da psicoterapia, da espiritualidade. Deixa eu só... Bem treinado. Ele não consegue segurar. Ele tinha que passar o slide primeiro. Né? Deixa eu falar. Vamos lá. Obedece quem pode.
ficar bem claro, né? A psicoterapia, você lida com o psicólogo e tem o seu cliente ou o paciente, dependendo da linha, da abordagem teórica. A gente fez questão de falar das terapias alternativas, porque sim, elas funcionam, são bem feitas por profissionais, pessoas que estudam, que fazem pesquisa e tem todo esse trabalho de carinho um no outro, né? E aí a gente tem o espiritismo. Então a gente quis chegar nessa questão dividindo, mas a gente vai unificar agora todas essas ciências, vamos dizer assim, né? Porque elas interagem de uma maneira muito interessante. O espiritismo, eu até falei para essa paciente, foi muito interessante, ela veio por conta de uma demanda da filha, mas como a filha tem 9 anos, eu tive que conversar com ela primeiro, você é responsável por ser a mãe e a gente conversar, e ela ficou. E aí a gente fez a abertura de um livro, né, aquela abertura antes de começar a sessão, e ela se surpreendeu, porque com o que ela abriu foi muito interessante, e a fisionomia, gente, é muito interessante quando a gente olha para o outro, né? Ela abriu, ela mesma quis ler a página, e aí ela foi sorrindo, aí balançava a cabeça assim e foi sorrindo. Eu falei assim, por que você está sorrindo? Ela falou assim, nossa, tudo que eu li, que eu acabei de ler tem tudo a ver comigo. Como é que eu espero mudar a minha vida se eu estou presa no passado? Se eu estou ali algemada ao passado, reclamando dessa situação toda da minha vida, da minha existência, das minhas questões que doem muito e doem pra caramba, questões muito sérias. Mas como é que eu vou seguir em frente se eu não consigo largar isso tudo? Aí eu falei para ela, é justamente isso que a gente vai fazer aqui, vai trabalhar dessa forma. Então assim, a psicoterapia dentro de uma casa espírita, a gente conseguiu falar tanto do espiritismo, eu consegui trazer ela, né, quem sou eu, mas conseguimos trazê-la para casa e ela continua. Então a gente já sabe que existe essa conversa, né, esse consolador, essa palavra amiga, essa palavra que sustenta, que nos faz acordar, mas falar sobre o que dói, quando a gente realmente não tem como falar. E a gente falar com alguém que estudou, que tem um preparo, que vai te dar assistência, né, te compreender, mas não vai passar a mão na tua cabeça e fazer você ressignificar muitas coisas, muitas crenças que a gente tem, é muito importante. Muito bem. Não, só para falar um pouquinho, assim, deixa eu fazer um complemento. Eu, durante muito tempo, e aqui acho que vale a pena, durante muito tempo eu achava que esse negócio de fazer terapia era essa é bobeira. Assumo. É bobeira, é ridículo, que não sei o que e tal. E aí eu comecei, né, em 2015, comecei a fazer palestras. Antes já trabalhava na evangelização, comecei a fazer palestras. E a gente vai estudando, né? Ou pelo menos procura estudar. A gente vai lendo, vai isso, tem isso aqui e tal, parará. E aí aconteceu que em alguns estudos, ao final, algumas pessoas vinham até a gente e falavam assim, você é psicólogo, não é? Não, mas terapeuta, você fala, não, minha área é tecnologia. Eu ficava assim meio, falei, gente, não, nem tenho pretensão, muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário, admiro, gostaria muito de fazer psicologia, mas aí veio ela, fez psicologia, então eu fico aproveitando. Mas é interessante porque depois de um tempo eu percebi que eu sempre fui assim, poxa, estou precisando desabafar. Tem um tempinho, vamos sentar aqui. Falava. Ai, cara, estou bem. Mas foi o que ela até comentou. A gente conversa com os amigos e isso é muito bom. Quando a gente tem alguém que a gente possa desabafar, possa abrir o verbo, possa falar mesmo, né? Isso é muito bom. Só que, o que acontece? Esse amigo, ele é óbvio que ele quer o melhor para a gente. E é claro que diz que o amigo verdadeiro, ele fala mesmo que doa, né? Ele fala. Mas ele não tem o cuidado de repente, tocar na ferida que não deveria tocar, ou, de repente, falar aquilo que não vai fazer efeito nenhum. Ele está falando na boa intenção. E aí chegou um dia, eu falei assim, cara, tem algumas questões que estão surgindo em mim que eu quero desabafar,
mas eu sei que eu não posso desabafar com qualquer um. A experiência o estudo vai mostrando que a gente não é que não tem amigos de confiança, mas a abordagem que eu quero dar, o que eu quero expor, não é para qualquer um. E aí, falei assim, vou procurar um psicólogo. E teve um dia que eu liguei para ela e falei assim, quase que eu subi na mesa e meti a mão na cara do psicólogo. Porque ele falou uma coisa que era óbvio para mim, só que ninguém tinha falado da forma como ele falou e, consequentemente, não tinha surtido efeito que surtiu naquele ponto. Aquilo me incomodou absurdamente. Mas horas depois, quando o sangue esfriou, a reflexão veio, falei assim, precisei escutar aquilo. Então é isso que toda a linha de terapias, psicologia e tudo mais faz. E o curioso é que dentro do espiritismo, a gente fala assim, olha, chega alguém, né, eu particularmente trabalhei com atendimento fraterno durante 11 anos. E no atendimento fraterno, às vezes a gente chegava, isso fazia parte da nossa reunião, a gente conversava ao final, ou no outro dia e tudo mais, e era comum, muitos, não era um ou outro não, muitos, né? Aquela coisa do é raro, mas acontece muito. Então, muitos diziam que normalmente eu saio de casa, não estou a fim de ir, caramba, poxa, tem isso, tem aquilo, a gente sai reclamando. Aí chega lá, atende 1, 2, 3, fica assim, o que eu estou reclamando? Porque a gente começa a atender e começa a perceber que as pessoas têm problemas, né? E o curioso é que os problemas dos outros, para nós, não são tão pesados. Por quê? Porque o meu problema é o que mais dói em mim. Porque o meu não é de vocês, é o meu. Então o problema de cada um que mais dói em cada um. E o Espiritismo, ele vem para dizer o seguinte, você é uma potência de Deus. Você é uma criação do maior dos criadores. Nosso mestre já dizia isso. João, o evangelista, dizia, Deus é amor. Deus não tem amor. Não é um pai que fala assim, eu sou seu pai e te amo. Não, Deus é amor. Por quê? Porque tudo de Deus é absoluto amor por seus filhos, nós, cada um de nós. Então o Espiritismo, baseado no ensinamento de Jesus, óbvio, não tem outro ensino para se basear, vem para nos dizer que nós somos potências de Deus. Se nós somos filhos do amor, nós somos amor. Mas eu conheço gente que se porta de uma forma que esse não sabe o que é amor. Toda atividade, toda ação, todo sentimento, todo pensamento, toda atitude, escolha que foge do ensinamento de Jesus, eu não estou falando de alguém que seja cristão, qualquer um que foge de algo que está no ensinamento de Jesus, não é que ele não tem amor, é porque é alguém com muitos medos, alguém com muitas feridas, alguém que precisa do trabalho, né, do espiritismo, das terapias alternativas, da psicoterapia e tanto mais, para se tornar alguém mais senhor de si. E o Espiritismo, ele vem justamente para dizer para cada um de nós, né? Podemos dizer, o ensinamento de Cristo, para dizer para cada um de nós, você é um maiúsculo, bem grande, letra neon, né, no sentido de você existe, você é muito mais do que você pensa, né? E não se preocupe, eu percebi que fiz muita besteira na vida e agora não tenho mais tempo.
Pegando o exemplo de Saulo, de novo, né? Saulo, quando percebeu que tinha feito besteira, né? Ele já sabia do ensinamento de Jesus no sentido de a vida não termina aqui, filho. Continua, vai em frente. Então, quando ele percebe isso, ele não se afunda em culpa, né? Não inicia, apesar de ter ali os seus conflitos, mas ele não se afunda, ele simplesmente diz: mestre, o que queres que eu faça? Cara, eu sei que eu posso, por tudo que eu já fiz, então só me diz o que fazer. Se ele diz, eu faço. Foi simplesmente isso. E essa potencialidade cada um de nós tem. Então tudo isso vem do ensinamento de Jesus. Ele fala assim: mas e quem não segue? Bom, Gandhi não seguia, ou melhor, Gandhi não era cristão, mas tudo que ele fazia dizia respeito ao que Cristo ensinava. Mesmo ele não sendo cristão, mesmo ele não tendo uma educação cristã, tudo que ele fazia, e tantos outros ao redor do mundo, né? Então, a grande questão do Espiritismo é nos mostrar esse filho, né? Essa criação com tanta capacidade, né? que nós somos, e de tanto que nós podemos fazer. Agora, tem uma coisa interessante aqui, e é isso que o Cláudio estava falando, e a gente vai entrar para finalizar, que quando chega alguém lá, né, e diz: olha, eu estou sentindo uma dor assim assada, a gente encaminha. Então, vai para a sala, está no caso lá do Frei Luiz, né? Estou sentindo um problema de coluna, estão querendo me operar. Beleza, então você vai para a sala 4 para tratar coluna, não sei o que, beleza. Então não vou nem voltar ao médico. Não, faça isso, pelo amor de Deus. Volte. E quando chega alguém e fala assim: estou sentindo isso. E você está indo ao médico? Não. Médico sempre diz que a gente está doente. Tá, mas olha só, vou te encaminhar para a sala, mas você vai ao médico. Tá? Porque é muito importante que a gente tenha essa consciência de poder trabalhar o nosso eu espiritual, o nosso eu enquanto indivíduos aqui nesse plano, mas também trabalhar o nosso eu físico, porque senão de nada adianta, né? E aí, quando a gente fala de trabalhar o eu físico, trabalhar o indivíduo, a gente tem que trabalhar a nossa mente. Então, a gente fortalece de tudo que é lado, né? Imaginem vocês o seguinte, é mais ou menos assim: vou andar. Se eu só tenho uma perna, a coisa fica capenga, né? Fica com mais difícil. Eu preciso de um apoio, né? Uma bengala, eu preciso de um apoio. Por quê? Eu preciso do movimento, né? Para que eu tenha esse apoio e consiga ir adiante. Então eu tenho que ter uma prótese, tem que ter alguma coisa para que eu consiga ir adiante e vá mais longe. E aí, quando a gente junta a questão do espiritismo com a psicoterapia, é justamente quando a gente chega lá, na interação dos dois. E aí, por que esse formato aqui? Né? Porque não existe uma forma. A maneira como cada um de nós vai trabalhar essa interação para se tornar mais forte é de cada um. Não tem, né, uma fórmula para isso. Então, assim, é importante a gente falar o seguinte: a gente cuida muito bem do nosso corpo, a gente cuida, a maioria vai para o médico, faz o check-up, faz exames, a gente tem uma certa regularidade nisso, mas a gente negligencia muito a nossa mente. Né? Infelizmente, acho que é uma questão cultural, a gente deixa para segundo plano, depois eu vejo isso, depois, isso é besteira. E uma coisa muito importante falar dessa dor, né? Da dor, do sofrimento em si. A dor é nossa. Então não tem uma dor maior, não tem uma dor menor, a dor é simplesmente nossa.
Então a gente tem condição de falar dela ou não o outro. Então assim, é muito importante também falar do trabalho do psicólogo nesse sentido, que é dele fazer com que o paciente, com que o cliente entenda as suas questões, que ele consiga falar sobre elas, que ele entenda principalmente a sua responsabilidade nas questões das quais ele chega ali reclamando, porque isso é muito importante, isso é altamente relevante, entender a responsabilidade, a nossa responsabilidade na nossa vida. Isso também tem tudo a ver com o espiritismo, né? Para que a gente possa fazer as mudanças dentro de nós. Então, por que fazer terapia? A questão principal, ou a primeira, vamos dizer assim, o que acontece? O autoconhecimento. Quando você começa a se conhecer, quando você começa a entender muitas das suas atitudes, das suas respostas, das suas reações, seja uma atitude mais ríspida ou algo assim mais sem muito interesse, enfim, qualquer reação que você tenha na sua vida, com as pessoas ao redor, voltamos ao espiritismo de novo, o primeiro momento nosso de importância é dentro de casa, com as pessoas que convivem com a gente, que são de grande responsabilidade, mas a gente entender a nossa responsabilidade ali, porque a gente reclama de tudo, a gente reclama do outro, mas é a gente. Então a gente tem esse senso de nos conhecermos os nossos limites, porque nós temos também nossos limites, não é aceitar tudo, né? Não é dizer que não está tudo certo, eu sou uma pessoa espiritualizada e vou aceitar qualquer coisa, não é por aí, depois você fala do Papa, né? Mas entender a nossa posição ali. É saber que a gente pode falar dos nossos problemas, entender nossa responsabilidade, o nosso lugar para fazer mudanças. E não esperar só o outro mudar, porque muitas vezes a gente convive com, dentro de casa, onde nós todos aqui temos as nossas questões, todos, sem exceção, temos os nossos problemas, e muitas vezes são questões dentro de casa. E a gente não tem como simplesmente ligar naquela pessoa, a gente tem que continuar vivendo ali. O que a gente pode fazer? Se a gente não vai modificar o outro, né, se ele também tem muita pretensão nossa, a gente tem que mudar. Para a gente continuar vivendo, apesar dos pesares, é viver com os problemas que a gente não pode mudar, né, porque diz respeito ao outro, a responsabilidade dele, mas o que eu posso fazer dentro de mim, aí tem a psicoterapia com o espiritismo, tudo a ver, para a gente caminhar. O que a gente pode fazer? E dentro de uma terapia, né, no meu caso é psicanálise, a gente consegue fazer essa promoção de autoconhecimento, que a pessoa consiga lidar com as suas questões, se melhorar em relação ao que não pode ser mudado, né? Se questionar das situações, acima de tudo, entender os seus limites, etc. Né? Tem muitas coisas. Então a gente consegue juntar tudo isso de uma maneira muito coerente, falar da vida, falar das questões e conseguir se organizar para continuar vivendo. E as questões vão ser resolvidas e novas questões surgem. E é só viver, né? Viver da melhor maneira possível. Só uma última palavrinha. E quando a gente fala de suicídio, né, é uma maneira de dizer, olha, eu respeito a tua dor, né, e há maneiras muito melhores de tratar essa dor. Você não precisa recorrer a... Não vamos falar nem de fuga, porque a pessoa pode até se sentir, está dizendo que eu só estou fugindo. Não é isso. A gente sabe que quem tira a sua vida não tá querendo tirar propriamente, ela quer tirar a dor que ela sente, né? Essa é a questão. Então, tanto no espiritismo quanto nos estudos, nos tratamentos da psique, a gente está falando sobre ajudar, dizer, eu estou aqui, você não está sozinho, né? E a gente vai enfrentar o hoje, juntos. Né? Eu costumo sempre dizer o seguinte, numa sala como essa, que é uma sala pequena, né? Ainda que fosse muito maiores ou tivesse só 2 ou 3 pessoas aqui, se alguém disser, eu preciso de ajuda, mesmo que aqueles que estão ao redor não tenham capacidade de ajudar naquela situação específica, não vão parar até arranjar alguém que possa ajudar. Então, a gente fazer essa abordagem, né? A doutrina espírita, ela não é engessada, ela
vive em constante mudança, né, trabalhando e se tornando cada vez mais próximo do ensinamento de nosso Mestre Jesus, e toda a área de trabalho e estudo da psique também faz isso. Ainda que a ciência, né, a psicologia, a ciência diga, não, tem que haver uma separação, e é claro que a gente respeita, mas essa linha teoricamente paralela, a gente diz que é paralela porque a junção está lá, está tão longe que a gente não consegue ver, mas elas estão se aproximando cada vez mais, até 90, volta de 90, acho que é isso, né? Você não tinha nada no CID falando sobre possessão, sobre a questão da espiritualidade em si, a abordagem. Hoje você já tem tratamentos em hospitais, estudos em universidades, institutos científicos que trabalham a questão da imposição das mãos, quer dizer, o campo magnético, energético, tudo mais, por aí vai. Então a grande questão é trabalhar um e outro em junção para nos tornar mais forte fisicamente, mais consciente do nosso eu mentalmente, fazendo com que o nosso espírito ele possa ser cada vez mais consciente e esclarecido. E aí a gente, pelo menos da nossa parte, eu lembro de Kardec perguntando como se proteger dos maus, se proteger para evitar as influências mais, e a resposta dos espíritos é: conhece-te a ti mesmo, como dizia um antigo sábio, né? E a gente sempre lembra que a frase toda é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Porque na época a sociedade era politeísta, mas a grande questão é, a partir do momento que a gente se conhece, a gente começa a entender melhor o universo, né? As interações, a dinâmica do dia a dia, e aí a gente vai entendendo um pouquinho mais da própria criação e do Criador em si. Não? Então, só para a gente finalizar, a gente trouxe aqui algumas, na verdade tem muito mais, né, mas algumas indicações. Cláudio já falou sobre esse livro, Conflitos Existenciais, algumas coisas que a gente citou aqui, comentou, enfim, principalmente de capa dura, né? A respeito do Evangelho e o Livro dos Espíritos, o quanto, né, nos confortam e nos esclarecem a respeito da nossa conduta, né? E um outro é a loucura sobre... Aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Esse aqui, A Loucura sob o Novo Prisma, de Bezerra Menezes, que também é um livro excelente, né? Assim, uma leitura extremamente esclarecedora. E tudo isso para nos fortalecer o nosso pensamento, o nosso sentimento, para que a gente possa seguir adiante. Só para terminar, gente, acho importante falar o seguinte: muitas pessoas procuram um psicólogo buscando respostas, né? E assim, é algo que não deve ser feito, ou pelo menos deve ser esclarecido. São duas pessoas, o terapeuta, né, o psicoterapeuta, e o cliente ou paciente. Se essa pessoa que estudou 5 anos, por mais que tenha estudado no mínimo 5 anos de faculdade, enfim, ela colocar as respostas dela, do ponto de vista dela, para essa pessoa, não está certo, né? Então, ou seja, com as suas crenças, com os seus valores, como é que eu vou fazer isso em relação ao outro? Outra pessoa com as suas crenças, né, com a sua cultura, quem sou eu para colocar no outro as minhas ideias? Então ele não vai responder suas perguntas de uma maneira geral, ele não vai dizer o que você tem que fazer. É uma busca interior de um trabalho muito rico que é feito. E essa busca, quem acha, somos nós, pacientes, em terapia. É isso.